Uma senhora de cabelo branco ficou parada na fila do mercado com um pão caseiro na mão, sem dinheiro suficiente para pagar. O gerente chegou, olhou para ela na frente de todo mundo e disse: "Aqui ninguém faz caridade. Se não pode pagar, não atrapalhe a fila." A senhora abaixou a cabeça, devolveu o pão com cuidado e murmurou baixinho: "Desculpa o transtorno." Foi quando uma faxineira jovem, que mal tinha dinheiro para pagar as próprias contas, enfiou a mão no bolso do avental e pagou por ela mesmo assim. No dia seguinte, essa mesma faxineira recebeu uma advertência, foi colocada nas piores tarefas do mercado e passou a ser perseguida pelo gerente. Ela só queria que aquela senhora voltasse para casa com um pão. 3 dias depois, assistiu ao homem que a perseguiu ser demitido na frente de todo mundo. Se você acredita que bondade tem resposta, clica no curtir agora. O que essa faxineira fez por uma desconhecida parecia pequeno naquele dia, mas ninguém imaginava o que aconteceria apenas 3 dias depois. Cida acordou naquela terça-feira como acordava em todas as outras, antes do sol, com o alarme do celular velho que ela silenciava antes de tocar 2 vezes para não acordar a vizinha do outro lado da parede fina. Tomou café em pé, dobrou o avental na bolsa e pegou o primeiro ônibus. 1 ano e meio no Estrela d'Alva, e ela ainda chegava 10 minutos antes do horário. Não porque alguém pedisse, era do jeito dela. O mercado tinha o cheiro de padaria que entrava junto com o frio da manhã. Cida trocou de roupa no vestiário, amarrou o avental e foi até o depósito pegar o carrinho de limpeza. Já sabia de cor quais corredores precisavam de mais atenção nas primeiras horas. O da mercearia acumulava embalagens rasgadas perto das gôndolas do fundo, e o corredor do frios tinha sempre uma poça perto do freezer da esquerda que ninguém entendia de onde vinha. Ela conhecia aquele mercado melhor do que a maioria das pessoas que trabalhavam nele. Por volta das 10 da manhã, quando o movimento aumentava, Cida estava na mercearia com o pano de chão quando ouviu a voz de Rogério Campos vindo do Caixa 2. Rogério era o gerente do Estrela d'Alva do Moinho havia 18 meses. Camisa branca, crachá dourado, jeito de falar que enchia o espaço. As pessoas que trabalhavam ali aprenderam cedo que era mais fácil desviar do caminho dele do que tentar entender o humor. Cida parou o carrinho sem querer quando viu a cena. Uma senhora de cabelo branco, bolsa pequena pendurada no braço, estava parada na frente do caixa com um pacote de pão na mão. Procurava alguma coisa na bolsa com os dedos que tremiam um pouco. A moça do caixa esperava com o olhar no monitor. Rogério se aproximou pela lateral com as mãos nos bolsos e disse, alto o suficiente para a fila inteira ouvir sem precisar fazer esforço: "Isso aqui não é banco de caridade. Se não tem dinheiro, vai embora antes que a fila cresça." A senhora parou de mexer na bolsa. Ficou parada por 1 segundo, que pareceu longo demais. Depois devolveu o pão com cuidado, como se o produto não tivesse culpa de nada, e virou para sair. Cida não pensou. Encostou o cabo do pano de chão na gôndola, foi até o caixa e colocou as notas na bancada antes que a senhora desse 2 passos. "Pode levar", Cida disse para ela. "Já está pago." A senhora virou. Olhou para a menina com o avental cor de grafite e os cabelos presos. Não disse nada, mas o olhar demorou 1 segundo a mais do que um agradecimento normal costuma demorar. Rogério ficou parado. O sorriso sumiu. Mas não disse nada naquele momento. E isso, Cida aprenderia nas próximas horas, era o tipo de silêncio que precisa ser temido. R$ 23 era tudo que havia sobrado depois do vale-transporte e da taxa do condomínio, que aumentou no mês anterior sem aviso. Dinheiro que ela havia separado para o almoço dos próximos 2 dias. Ela colocou na bancada sem hesitar. Ela pegou o cabo do pano de chão, voltou para o corredor e continuou trabalhando. A tarde passou sem que Rogério dissesse uma palavra, nenhuma olhada longa, nenhum comentário,
Só o silêncio dele circulando pelo mercado como circula sempre, ocupando o espaço antes de qualquer coisa acontecer. Juliana, a menina do Caixa 2, foi até Cida perto do fim do turno com cara de quem tinha alguma coisa para dizer e não sabia como começar. Cida, você não precisava ter feito isso. Eu sei, Cida respondeu, torcendo o pano sobre o balde. Não, eu digo... Juliana baixou a voz. O Rogério ficou olhando para você o tempo todo depois que você foi embora. Aquele jeito dele. Cida não respondeu. Sabia aquele jeito também. Pegou o carrinho, guardou o material no depósito e foi trocar de roupa. Na saída, passou pelo corredor principal e viu a luz acesa na sala do gerente. A porta estava fechada. Entrou no ônibus com a bolsa no colo e o estômago um pouco apertado. Não de arrependimento, nunca de arrependimento. Era outra coisa. A sensação de quem fez o que precisava ser feito e sabe que vai ter que pagar por isso. O celular vibrou no caminho. Era a mãe. Chegou bem? Cida digitou. Tudo bem, mãe, tá tudo ótimo. Encostou a cabeça no vidro do ônibus e ficou olhando as ruas passando. Na manhã seguinte, assim que chegou, antes mesmo de pegar o carrinho de limpeza, a supervisora do andar apareceu na porta do vestiário e disse as palavras que Cida já estava, de alguma forma, esperando. O Rogério quer te ver na sala dele. A sala do gerente ficava no fundo do corredor administrativo, depois de uma porta que a maioria dos funcionários só atravessava quando havia problema. Cida entrou com o avental ainda dobrado no braço e ficou de pé diante da mesa porque Rogério não fez sinal para ela sentar. Ele estava com os olhos no computador. Demorou alguns segundos antes de virar a cadeira. Tempo suficiente para que Cida entendesse que o tempo ali era controlado por ele. Você sabe por que está aqui? Imagino, ela respondeu. Ontem você interrompeu o fluxo do caixa. Interferiu numa situação que não era da sua alçada e criou um constrangimento desnecessário para a operação. Cida ouviu tudo sem piscar. Rogério abriu uma gaveta, retirou uma folha e colocou sobre a mesa virada para ela. Era uma advertência formal, já impressa, já assinada por ele. Ela leu cada linha com a atenção de quem sabe que qualquer detalhe pode ser usado depois. O documento dizia: interferência no fluxo operacional do caixa. Nada sobre a senhora. Nada sobre o pão. Só o fluxo. Você pode assinar aqui, Rogério disse, passando uma caneta. Cida sabia o que não assinar custava. Uma segunda advertência automática por recusa. E aí, o caminho para a demissão ficava curto e documentado. Pegou a caneta e assinou. Rogério recolheu o papel sem pressa. A partir de hoje, você está realocada. Banheiro masculino e estacionamento externo. O Carlos do turno da tarde vai assumir a mercearia. Ela não perguntou o motivo. Sabia que perguntar não mudaria nada e ainda ficaria registrado como dificuldade. Guardou isso no mesmo lugar onde guardava as outras coisas que engolia. Fundo, quieto, sem deixar aparecer no rosto. Pode ir. Cida pegou a bolsa e saiu. No corredor, respirou fundo uma vez antes de virar para o vestiário. Apanhou o carrinho de limpeza e foi direto para o banheiro masculino sem passar pela mercearia. Não queria ver o rosto de ninguém ainda. O banheiro era o pior turno da manhã. Cheiro forte, ralo entupido na segunda cabine, papeleira que transbordava antes do meio-dia. Ela trabalhou por 2 horas sem parar. Perto do meio-dia, ela estava varrendo o estacionamento externo quando ouviu os passos. Rogério parou alguns metros atrás dela com as mãos nos bolsos, olhou para o carro que estava manobrado torto e depois olhou para ela com uma expressão que não era raiva, era satisfação. Agora você está no lugar certo, ele disse. Virou e entrou pelo acesso lateral sem esperar resposta. Cida ficou parada com a vassoura na mão e o asfalto quente embaixo dos pés. Esperou ouvir a porta fechar. Depois, continuou varrendo. Eram quase 6 da tarde, quando ela finalmente saiu.
O ônibus estava cheio e ela ficou de pé segurando a barra com a bolsa no ombro e o corpo pesado do tipo de cansaço que não é só físico. Em casa, jogou a bolsa na cadeira e foi direto para a cozinha. Abriu a gaveta onde guardava os documentos e colocou a cópia da advertência em cima da mesa. Ficou olhando para ela por um tempo. Então, abriu a carteira. Contou o que havia. R$ 42. Tinha que mandar 200 para a mãe no fim da semana. Pagar a parcela do celular que estava atrasada desde o mês anterior. E o aluguel vencia em 10 dias. Fechou a carteira devagar. Dobrou a advertência e guardou no fundo da gaveta embaixo das contas. O celular tocou. Era a mãe. Cida deixou tocar uma vez, respirou e atendeu com a voz de sempre. Oi, mãe. Minha filha tá bem? Parece cansada. Tô não, foi um dia longo só. Tô bem. Comeu? Comi sim. A senhora pode dormir tranquila. Conversaram sobre o irmão mais novo que havia tirado nota boa na escola. A mãe contou orgulhosa, repetindo a mesma nota 2 vezes, como se a segunda vez tornasse mais real. Depois veio a história da vizinha que caiu e machucou o tornozelo e de como o marido dela havia tentado fazer curativo com fita adesiva de papelaria. Cida riu, pequeno, mas verdadeiro. Quando desligou, ficou sentada na cama com o celular no colo. Na manhã seguinte, chegou ao mercado e foi direto para o estacionamento, sem passar pela entrada principal, sem cruzar com Rogério, sem dar chance para mais nenhum recado desnecessário. A vassoura, o balde, o asfalto, era o que havia. Por volta das 9, Rogério apareceu pela porta lateral com o tablet na mão. Ficou parado, observando por alguns segundos. Depois, apontou para o canto da grade, onde havia folhas acumuladas. Isso aqui tá sujo. Você passou aqui hoje? Passei, Cida respondeu. Passa de novo. Ela não respondeu. Voltou para o canto e varreu de novo sem tirar os olhos do chão. Rogério ficou mais alguns segundos parado, como se estivesse esperando alguma reação. Quando não veio nenhuma, disse antes de entrar. Aqui você só trabalha. Se quiser bancar a boazinha, faz isso na sua casa. E lembra que você já tem uma advertência. A próxima é a última. A porta fechou. Cida continuou varrendo. Trouxe isso para você. Tá quente lá fora. Cida aceitou e bebeu. Não precisava, Ju. Eu sei. Juliana ficou parada por um segundo. Cida, eu fico pensando... Não é só aquela senhora. Isso acontece toda semana. Com o idoso, com quem parece não ter dinheiro. Eu fico calada porque tenho medo, mas eu fico mal depois. Cida olhou para ela. Você tem 16 anos e precisa desse emprego, eu entendo. Mas não é justo. Não é, Cida concordou. Mas tem horas que fazer o certo tem um preço. Você ainda vai aprender a hora certa de pagar. Juliana voltou para dentro sem dizer mais nada. Cida ficou olhando para o asfalto por um segundo e depois voltou a varrer. O que nenhuma das duas sabia era que naquele mesmo momento, do outro lado da cidade, alguém estava pedindo para ver as gravações das câmeras do Estrela d'Alva dos últimos 90 dias. E aquela pessoa não era do RH, não era da supervisão. Era alguém que ninguém no mercado esperava. Ela entrou pelo corredor de hortifruti às 9h20 da manhã com uma sacola de pano no braço e uma blusa azul desbotada que já havia sido lavada vezes demais. Cabelo branco preso com um grampo simples, tênis sem marca, sem crachá, sem ninguém na frente abrindo caminho. Ninguém olhou 2 vezes para ela. Era exatamente o que Constância Moura queria. Tinha fundado a rede Estrela d'Alva 42 anos atrás, com uma banca de frutas emprestada e 18 anos de experiência em trabalhos que ninguém fotografa. Antes da banca, ela mesma limpava corredor de mercado no interior de Minas. Acordava antes do sol, pegava 2 ônibus, ganhava o suficiente para o feijão e a condução e às vezes precisava escolher entre os 2. Tinha construído a rede tijolo por tijolo.
sozinha, depois que o marido foi embora com as dívidas e ela ficou com o armazém e com a decisão mais clara da vida. Há 3 anos, ela visitava as próprias lojas assim, sem aviso, sem identificação, vestida da forma mais comum que conseguia, para ver como as pessoas eram tratadas quando ninguém importante estava olhando. O Estrela d'Alva do Moinho estava no radar havia 3 meses. Constância caminhou devagar pelo corredor de massas, passou pela padaria, chegou até o setor de frios. Observou. Uma cliente de meia-idade pediu ajuda para alcançar um produto na prateleira de cima e ficou esperando por 4 minutos sem que nenhum funcionário aparecesse. Um senhor de bengala tentou pegar uma senha no painel eletrônico que estava com a tela quebrada e não havia aviso nenhum orientando para onde ir. Ela anotou tudo mentalmente, não tirou papel nem celular do bolso. Do outro lado do mercado, no estacionamento externo, Cida varria o asfalto com o sol já batendo forte nas costas. O carrinho estava encostado na grade e ela trabalhava em ritmo constante, sem pressa e sem pausa. Rogério passou pelo acesso lateral perto das 10. Viu Cida, viu o balde, viu o carrinho encostado na grade e parou. Por que o carrinho está aqui e não do outro lado? Cida virou. Eu começo por esse lado e termino no outro. É como eu sempre faço. A partir de agora faz diferente. Começa pelo outro lado. Ele disse isso na frente de Marcos, o repositor, que estava passando com uma caixa nas mãos e abaixou a cabeça para não ter que olhar para nenhum dos dois. Cida moveu o carrinho sem responder. Rogério ficou mais um segundo, como se estivesse esperando que ela dissesse alguma coisa errada. Depois virou para Marcos com a voz ainda no mesmo tom casual. Sabe o que separa um bom funcionário de um que fica pela metade? Marcos guardou o celular rápido. Medo, Rogério completou, sem esperar resposta. Funcionário bom é funcionário que aprende pelo medo. O resto é papo de treinamento. Bateu 2 vezes na grade com a mão aberta e entrou pelo corredor dos fundos. Marcos ficou parado por um segundo. Depois pegou a caixa e foi trabalhar sem dizer nada. Cida continuou varrendo, do lado que ele mandou, que era exatamente o mesmo lado de sempre. De volta ao salão, Constância havia chegado ao caixa 2. Ficou na fila com 2 produtos na mão, um achocolatado e um pacote de biscoito, e esperou sua vez com a paciência de quem tem todo o tempo do mundo. Quando chegou na frente, Juliana passou os produtos no leitor e disse o valor com um sorriso treinado. Constância pagou. Depois, enquanto guardava o troco, perguntou de forma casual. Você trabalha aqui há quanto tempo? 6 meses, Juliana respondeu. Gosta? A menina hesitou. Meio segundo apenas, mas Constância viu. É bom trabalho, Juliana disse por fim. Constância inclinou levemente a cabeça, como quem ouviu o que não foi dito. Os clientes são bem atendidos aqui, de modo geral? Juliana olhou para os lados. A fila estava pequena. O caixa do lado estava ocupado com uma família. Depende do cliente, ela disse com a voz mais baixa. Como assim? Juliana ficou parada com as mãos sobre o teclado. Depois falou devagar, como quem pesa cada palavra antes de soltar. Quem parece ter menos, às vezes é tratado diferente. Não por mim, mas acontece. Toda semana acontece. Constância ficou olhando para ela por um momento. Obrigada, disse simplesmente. Pegou a sacola e saiu pela porta lateral. À tarde, de volta ao escritório, pediu as gravações das câmeras dos últimos 90 dias e o relatório de RH da unidade. A assistente trouxe os arquivos sem perguntar nada. Os números estavam na primeira página. 23 advertências em 12 meses. 11 pedidos de demissão. 8 entrevistas de saída com o mesmo padrão de resposta. Ambiente difícil. Pressão excessiva. Sem condições de permanecer. Nenhuma reclamação formal. Só o padrão, repetido em silêncio.
As gravações chegaram às 18 horas. Constância assistiu 3 vezes. Na terceira, pausou num frame. Uma menina de avental cinza colocando notas no balcão, enquanto uma senhora de cabelo branco saía de costas. O gerente de camisa branca parado a 2 metros, olhando. Abriu o sistema de terceirizados. 1 ano e meio de casa. 0 ocorrências. 2 citações em avaliações de equipe como referência de coleguismo e uma advertência recente. Interferência no fluxo operacional do caixa. Fechou o computador. Amanhã ela voltaria ao mercado com uma pergunta diferente e para uma pessoa diferente. Na quinta-feira de manhã, Constância voltou ao Estrela d'Alva da mesma forma que havia ido na terça. Blusa simples, sacola de pano, sem identificação. Mas dessa vez não foi para observar o salão. Foi direto para Rogério. Ele estava no corredor administrativo com o tablet na mão quando ela apareceu na entrada. Constância pediu 5 minutos. Rogério olhou para ela com o tipo de educação que se usa com quem não se reconhece como importante. Cordial, breve, levemente impaciente. Entraram na sala. Ela fez perguntas simples. Como estava o clima da equipe? Como ele avaliava o índice de rotatividade da unidade? O que ele achava que explicava o número de pedidos de desligamento nos últimos meses? Rogério respondeu com fluência. Tinha resposta para tudo. Reestruturação de equipe. Perfil de funcionário que não se adaptava ao ritmo. Exigências do mercado. Falou por 4 minutos, sem que nenhuma palavra soasse como desculpa. Parecia convicto de cada frase. Constância ouviu tudo. Agradeceu. Saiu. No corredor, antes de chegar à porta lateral, parou perto do caixa 2. Juliana estava no posto com a fila pequena. Constância esperou o momento certo e se aproximou como se fosse perguntar sobre um produto. Na terça-feira, ela disse em voz baixa, você me disse que clientes com aparência mais humilde às vezes eram tratados de forma diferente. Você poderia me dizer com que frequência isso acontece? Juliana olhou para os lados. As mãos foram para o teclado sem digitar nada. Toda semana, ela disse quase sem voz, com idoso principalmente, com quem chega com roupa de trabalho, com quem parece estar contando o dinheiro antes de chegar no caixa. Eu já vi muitas vezes. Quem determina como essas situações são tratadas? Juliana não precisou responder. O olhar foi suficiente. Constância agradeceu de novo e saiu pela porta lateral. De volta ao escritório, naquela tarde, ela abriu tudo sobre a mesa. As gravações, os relatórios de advertência, as entrevistas de desligamento, os índices de satisfação da unidade. Ficou com aquilo por 2 horas. Quando seu filho Henrique bateu na porta às 5 da tarde, ela ainda estava de frente para os papéis. Henrique tinha 43 anos, era diretor executivo da rede e havia crescido vendo a mãe tomar decisões, com a mesma calma com que descascava laranja. Sabia quando ela estava prestes a fazer alguma coisa que não tinha volta. O Sérgio Mota me ligou. Ele disse, sentando na cadeira da frente. Constância não tirou os olhos dos papéis. Eu sei. Ele disse que o Rogério Campos é o gerente com melhor desempenho da região sul. 3 anos de metas batidas. Único com crescimento de ticket médio no último trimestre. Henrique fez uma pausa. Ele argumenta que demitir por um episódio isolado seria um sinal errado para os outros gerentes, que resultado não estaria protegendo ninguém. Constância ficou quieta por um momento. Depois empurrou os papéis na direção do filho. Abre o relatório de rotatividade. A coluna do moinho. Henrique abriu. Ficou olhando para os números. 23 advertências em 12 meses, ela disse. E 11 pedidos de demissão em 10 meses. 8 entrevistas de saída com o mesmo padrão de resposta. 7 reclamações de clientes arquivadas sem retorno. Ela apontou para uma linha específica. Essa unidade tem a maior rotatividade da rede há 2 trimestres, e o Sérgio está me dizendo que o resultado é bom.
Henrique ficou em silêncio sobre os números. Resultado que se constrói destruindo as pessoas não é resultado. Constância disse, com a voz tranquila de quem encerra um assunto. É uma dívida que a empresa ainda não pagou. Henrique fechou a pasta. Não havia mais o que discutir. Naquele mesmo momento, no Estrela d'Alva do Moinho, Rogério estava encostado na porta do escritório com o celular na mão. A mensagem de Sérgio havia chegado às 4 da tarde. Conversei com o Henrique. Está encaminhado. Rogério leu 2 vezes. Guardou o celular no bolso e ficou olhando para o salão com as mãos cruzadas atrás das costas. A postura de quem acredita que o chão embaixo dos pés é sólido. Não havia motivo para se preocupar. Havia entregado o resultado. Havia documentado tudo. Havia tratado cada situação dentro do que os processos permitiam. Era isso que importava. Era sempre isso que havia importado. Do lado de fora, no estacionamento, Cida terminava o turno varrendo os últimos metros do asfalto, com o corpo cansado e a cabeça no dinheiro que precisava mandar para a mãe no fim de semana. Quando foi guardar o material no depósito, passou pelo corredor principal e viu Rogério na entrada do corredor administrativo conversando com um homem de terno que ela não conhecia. Os dois estavam relaxados, sorriam. Apertaram a mão com a firmeza de quem acabou de resolver alguma coisa. O homem de terno saiu pela porta principal. Rogério ficou com as mãos nos bolsos, olhando para o salão, com o sorriso ainda no rosto. Cida atravessou rápido sem que ele a visse e saiu pelo acesso dos fundos. No ônibus, o celular vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu. Era a supervisora da empresa terceirizada. Não a de sempre, mas a coordenadora geral, que Cida havia falado só uma vez, na entrevista de contratação. Cida, boa tarde. A presidência da rede entrou em contato conosco hoje. Eles gostariam que você estivesse na loja amanhã de manhã para uma reunião. Não é o seu turno normal. Não é para trabalhar. É uma reunião. Cida ficou parada com o celular no ouvido e o ônibus balançando. Eu vou ser demitida? A supervisora demorou 1 segundo. Não me foi informado isso. Só que a presença de você foi solicitada pela presidência. Cida desligou. Ficou com o celular no colo, olhando para o banco da frente. A presidência, não o gerente, não o RH. A presidência. Não sabia se aquilo era bom, não sabia se era ruim. Sabia só que na manhã seguinte teria uma resposta e que até lá não haveria nada a fazer além de esperar. Cida não dormiu bem. Ficou na cama olhando para o teto com aquela ligação rodando na cabeça. A presidência, uma reunião, amanhã de manhã. Virou de lado, fechou os olhos, abriu de novo. Às 3 da madrugada, desistiu de tentar e foi beber água na cozinha. Ficou parada na frente da janela pequena que dava para o corredor do prédio com o copo na mão e a cabeça cheia. Pensou na advertência dobrada no fundo da gaveta. Pensou nos R$ 23. Pensou na senhora que devolveu o pão com cuidado, como se o produto não tivesse culpa de nada. Pensou em Rogério apertando a mão do homem de terno com o sorriso de quem acabou de garantir alguma coisa. Voltou para a cama. Fechou os olhos com força. Quando o alarme tocou às 5, ela já estava acordada. Chegou ao mercado mais cedo do que o pedido. Não havia motivo para isso. A reunião era às 8 e eram 7h20. Mas ficar em casa esperando havia deixado de ser uma opção depois das 4 da manhã. Ficou do lado de fora por alguns minutos, com a bolsa no ombro e o céu ainda com aquela cor de cedo que não é dia nem noite. Foi então que ouviu os passos atrás dela. Cida. Era Juliana. De uniforme, com a mochila nas costas e o cabelo ainda úmido de banho. Parou a 2 metros com as mãos juntas na frente do corpo. A postura de quem ensaiou e mesmo assim treme. Eu precisava te falar antes de você entrar. Cida virou. Eu precisava ter falado alguma coisa naquele dia, Juliana disse.
Quando o Rogério mandou aquela senhora embora, eu vi tudo. Fiquei parada atrás do caixa, sem abrir a boca e deixei acontecer. Cida ficou olhando para ela. Juliana, não, deixa eu terminar. A voz da menina firmou um pouco. Eu fiquei calada porque tenho medo. Tenho 16 anos, é meu primeiro emprego. Minha mãe conta com esse dinheiro. Mas eu fico mal toda vez que vejo aquilo acontecer e não faço nada. E dessa vez foi diferente, porque você fez alguma coisa e pagou por isso, e eu continuei calada. O sol estava começando a clarear o asfalto. Nenhuma das duas falou por um momento. Você não precisava ter feito nada, Cida disse por fim. Eu sabia o que estava fazendo quando paguei aquele pão. Sabia que podia custar caro. Mas não é justo que você pague sozinha. Não é, Cida concordou. Mas o mundo não funciona sempre pelo justo, Ju. Você sabe disso. Juliana assentiu, mas não recuou. Se alguém me perguntar o que eu vi, ela disse, eu vou contar tudo. Não só aquele dia, tudo que eu já vi acontecer aqui dentro. Cida ficou parada. Você tem certeza? Tenho. Então, se alguém perguntar, você conta a verdade. Cida fez uma pausa curta. Mas faz isso porque é o certo. Não por mim. Juliana assentiu de novo, dessa vez com mais firmeza. As duas ficaram paradas no estacionamento com o sol ainda baixo e o mercado começando a fazer barulho lá dentro. Sem mais nada a dizer, e aquilo era suficiente. Cida entrou pelo acesso principal às 7h50. A funcionária da recepção a reconheceu e disse que podia aguardar no corredor administrativo, que alguém viria buscá-la em breve. Cida sentou numa cadeira de plástico encostada na parede e ficou com a bolsa no colo. O mercado já estava em movimento. Ela conseguia ouvir o som dos carrinhos, a voz do sistema de som interno anunciando promoção do dia, o bip dos caixas, sons que ela conhecia de cor. Mas hoje, sentada naquela cadeira, pareciam vir de um lugar distante. Rogério passou pelo corredor às 8h05 com o tablet na mão e parou quando a viu. O olhar dele demorou 1 segundo a mais que o normal. Depois ele seguiu em frente sem dizer nada, mas Cida viu. Viu o momento em que ele calculou alguma coisa e decidiu não reagir ainda. Era o mesmo silêncio da terça-feira. O tipo que guarda. 8h15. Uma mulher que Cida não conhecia apareceu na entrada do corredor e disse o nome dela com tom neutro, nem frio nem amigável. O tom de quem está cumprindo uma instrução. Pode me acompanhar. Cida levantou, ajeitou a bolsa no ombro e seguiu. Foram até o fundo do corredor administrativo. Passaram por 2 portas que Cida nunca havia atravessado em 1 ano e meio de casa. E pararam diante de uma sala com a porta entreaberta. A mulher bateu 2 vezes com o nó dos dedos. Pode entrar, disse uma voz lá de dentro. A mulher fez um gesto para Cida passar. E saiu. Cida empurrou a porta devagar. A sala era simples. Mesa grande, cadeiras, uma janela com persiana meio fechada deixando entrar uma faixa de luz. Não havia nada nas paredes além de um quadro com números que ela não entendeu. E na cabeceira da mesa, de frente para a porta, havia uma mulher de cabelo branco com uma blusa que Cida reconheceu. Azul. Desbotada. A mesma da terça-feira. Cida parou na entrada com a mão ainda na maçaneta. A mulher a olhou com uma calma que não era frieza. Era o tipo de calma que vem de quem já tomou a decisão e não precisa mais de nada além de dizer. Fecha a porta e senta, Cida, ela disse. Tem muita coisa que eu preciso te contar. Cida sentou na cadeira da frente com a bolsa no colo e os olhos na mulher de cabelo branco. Constância não começou pela apresentação. Começou pelo que importava. A advertência que você recebeu vai ser anulada. Hoje. Cida ficou quieta. Na terça-feira eu estava nessa loja sem me identificar. Estava na fila do caixa 2, quando o gerente mandou uma senhora embora por não ter dinheiro suficiente para um pão. Constância fez uma pausa curta. E eu vi o que você fez.
O silêncio na sala era do tipo que não pede para ser preenchido. Depois disso, pedi as gravações dos últimos 90 dias. Li o histórico de advertências, os pedidos de demissão, as reclamações de clientes. Conversei com a Juliana. Constância juntou as mãos sobre a mesa. E conversei com o Rogério também. Ontem de manhã, aqui nessa loja, ele não me reconheceu. Cida olhou para a mulher com atenção, tentando encaixar as peças. Quem é a senhora? Ela perguntou com a voz direta de quem precisa entender antes de sentir. Meu nome é Constância Moura. Eu fundei essa rede há 42 anos. O ar na sala pareceu mudar de peso. Cida não respondeu. Ficou olhando para a mulher por alguns segundos. Para a blusa desbotada, para o grampo simples no cabelo, para as mãos sobre a mesa sem nenhum anel chamativo. E foi juntando tudo. A fila da terça-feira, a sacola de pano, a forma como havia saído pela porta lateral sem que ninguém prestasse atenção. A senhora estava lá, Cida disse devagar. Estava. E vi o suficiente. Constância se levantou. Não disse mais nada na sala. Havia chegado a hora de dizer no lugar certo, na frente das pessoas certas. Vem comigo. Cida levantou sem perguntar para onde. Saíram pelo corredor, passaram pelas duas portas, atravessaram o corredor administrativo e entraram no salão principal. O mercado estava em pleno movimento. Carrinhos, filas nos caixas, funcionários reabastecendo gôndolas. O som do dia normal de uma quinta-feira de manhã. Constância parou no centro do corredor principal e ficou de pé, em silêncio, como quem não precisa fazer barulho para ocupar espaço. Rogério apareceu pelo corredor lateral com o tablet na mão e o passo de sempre, firme, sem pressa, com o sorriso calibrado de quem está no controle. Quando viu as duas mulheres paradas no meio do salão, o sorriso hesitou por fração de segundo. Mas ele se ajustou. Era bom nisso. Bom dia, ele disse parando a 2 metros. O olhar foi para Constância primeiro, depois para Cida, depois voltou para Constância com uma interrogação que ele não deixou aparecer na voz. Posso ajudar? Constância o olhou com a calma de quem não tem pressa. Senhor Campos, na terça-feira de manhã, houve um episódio nessa loja envolvendo uma cliente idosa no caixa 2. O senhor se lembra? Rogério ajustou o tablet debaixo do braço. Lembro. Uma situação que foi tratada dentro dos procedimentos da loja. O senhor poderia me dizer qual foi exatamente a situação? Uma cliente sem condições de pagamento no momento, orientada a retornar quando tivesse o valor disponível. Orientada. Constância repetiu a palavra sem tom, como quem a coloca sobre a mesa para que todos possam vê-la. Com essas palavras, Rogério abriu a boca, fechou, calculou. A comunicação pode ter sido mais direta do que o ideal. São situações que exigem agilidade no atendimento e, às vezes, a senhora daquela fila era eu. O salão não parou de uma vez, parou aos poucos. Primeiro Juliana, com a mão suspensa entre o produto e o leitor. Depois, o repositor do corredor do lado. Depois, a caixa do caixa 3. Depois, os clientes mais próximos que sentiram a mudança no ar antes de entenderem o que estava acontecendo. Rogério ficou com a boca entreaberta por um segundo que pareceu longo demais. Meu nome é Constância Moura. Fundei essa rede há 42 anos. Entro nas minhas lojas sem me identificar para ver como as pessoas são tratadas quando ninguém importante está olhando. Rogério abriu a boca de novo. Dona Constância, com todo o respeito, a voz ainda firme, ainda calibrada, eu só estava seguindo o que qualquer gerente responsável faria. A loja tem protocolo, tem fila, tem meta. Uma funcionária terceirizada não pode simplesmente... Senhor Campos. Ele parou. Eu ouvi o suficiente na terça-feira. A frase fechou a porta. Sem raiva, sem volume, mas com o peso de quem não vai abrir de novo. Constância virou o olhar para Cida,
que estava 2 passos atrás com as mãos juntas, e depois olhou devagar para o salão inteiro. Para Juliana, para cada par de olhos que estava fingindo não estar olhando. Enquanto um gerente expulsava uma cliente desta loja, foi essa jovem aqui presente quem agiu, com o próprio dinheiro, sem que ninguém pedisse, sem nada a ganhar. Uma pausa que o salão inteiro respeitou. Se hoje essa loja ainda merece o respeito dos seus clientes, é por causa dela. Depois olhou para Rogério com a mesma calma de antes. O contrato de gerência está rescindido a partir deste momento. O senhor entrega o crachá ao RH antes de deixar a loja. Rogério ficou parado no centro do salão, com o tablet na mão, o crachá dourado no peito e o sorriso há muito dissolvido. Olhou para os lados, para Juliana, para os repositores, para os clientes que não desviavam mais o olhar. Não havia para onde ir que não fosse embora. Saiu pelo corredor dos fundos sem dizer mais nada. O salão ficou quieto por alguns segundos. Depois, o movimento recomeçou aos poucos, como recomeça sempre depois que alguma coisa importante acontece. Devagar, com cuidado, como se as pessoas precisassem de um momento para entender que o chão ainda estava ali. Mais tarde, no escritório, Henrique mencionou de passagem que Sérgio Mota havia ligado pedindo desculpas pela forma como havia conduzido a conversa. Constância ouviu. Ficou um momento em silêncio. Não, ela disse. Ele não pediu desculpas. Ele aprendeu. Henrique não respondeu. Não havia nada a acrescentar. Do lado de fora, no corredor administrativo, Cida estava encostada na parede com a bolsa no ombro, esperando que alguém dissesse o que acontecia agora. O que ela fazia? Para onde ia? Mas antes que qualquer funcionário aparecesse, a porta da sala abriu e Constância disse apenas: "Entra, ainda não terminei." Cida entrou e fechou a porta atrás de si. A sala estava do mesmo jeito que havia deixado minutos atrás. A persiana meio fechada, a faixa de luz sobre a mesa, o quadro com números na parede, mas alguma coisa havia mudado no ar. Era mais leve, como se o peso que havia entrado junto com ela na primeira vez tivesse ficado lá fora, no corredor dos fundos, saindo pelo mesmo caminho que Rogério. Constância estava de pé perto da janela. Virou quando ouviu a porta fechar. "Senta." Cida sentou. Colocou a bolsa no colo de novo. O mesmo gesto de antes, mas dessa vez sem atenção nos ombros. Constância ficou em pé por um momento, como quem organiza as palavras antes de falar. Depois, puxou a cadeira do lado e sentou perto, não na cabeceira, do lado, como se a mesa não precisasse mais estar entre as duas. "Você sabe por que eu te chamei aqui?" "Por causa do pão," Cida respondeu. "Em parte." Constância inclinou levemente a cabeça. Antes de eu entrar nessa loja na terça-feira, seu nome já havia aparecido 2 vezes nas avaliações de equipe como referência. Funcionários que pedem desligamento citam o clima da loja, mas citam você pelo nome quando falam de coleguismo. Eu já sabia quem você era antes de ver o que você fez no caixa. Cida ficou quieta. "Mas o pão," Constância continuou, "me mostrou o que nenhum relatório consegue mostrar, que você age assim quando ninguém está olhando, quando não tem nada a ganhar, quando vai custar caro. Eu preciso te contar uma coisa," Constância disse. "Não como presidente da rede, como pessoa." Cida a olhou. "Quando eu tinha 19 anos, eu limpava corredor de mercado no interior de Minas. Acordava antes do sol, pegava 2 ônibus, ganhava o suficiente para o feijão e a condução. Tinha dias que precisava escolher entre os 2. Cida ficou muito quieta. "Eu sei como é ficar parada na frente de um caixa fazendo conta na cabeça antes de colocar o produto na esteira. Eu sei o que é assinar uma advertência injusta, porque não assinar custa mais caro. Eu sei o que é engolir e continuar trabalhando porque o aluguel vence em 10 dias e não tem outro jeito." Cida olhou para as próprias mãos. Depois, sem perceber,
Olhou para o avental dobrado que havia colocado sobre a mesa quando entrou. Constância acompanhou o gesto. Nunca tenha vergonha desse uniforme, ela disse com a voz tranquila de quem fala uma coisa que acredita há muito tempo. Foi usando um igual que eu comecei a construir tudo isso. Cida ergueu os olhos. Constância completou. Eu não te trouxe aqui porque você me pagou o pão. Você já estava indicada antes de eu entrar nessa loja. Mas o pão me mostrou o que nenhum relatório consegue mostrar. Cida não respondeu. Não havia nada que dissesse o suficiente, e as duas sabiam disso. O que veio depois aconteceu aos poucos, como costumam acontecer as coisas que realmente mudam. Juliana foi transferida para o atendimento ao cliente 2 meses depois, quando os índices de satisfação do Caixa 2 se tornaram os mais altos da loja por 3 semanas seguidas. Ela nunca soube exatamente o que havia sido dito sobre ela naqueles dias, mas carregava alguma coisa diferente no jeito de receber cada cliente que chegava na fila, como se soubesse que cada pessoa que para na sua frente merece ser tratada com cuidado. Sérgio Mota foi realocado para uma função administrativa sem equipe sob sua responsabilidade. A rede não divulgou o motivo. Quem conhecia os números entendia. Cida continuou no Estrela d'Alva do Moinho. Entrou no programa de formação de lideranças que a rede oferecia para funcionários indicados. Abriu o caderno do curso técnico que havia parado no meio 2 anos antes, foi até a última página anotada e continuou dali. Estudava no ônibus, estudava na mesa da cozinha depois do jantar, estudava nas manhãs de sábado com o celular no silencioso para não perder o fio. Não foi fácil. Nunca havia sido. 18 meses depois, ela assumiu a coordenação operacional da unidade. Na primeira manhã, como coordenadora, antes de qualquer outra coisa, Cida desceu ao depósito, pegou o balde, pegou a vassoura e passou o corredor dos fundos do começo ao fim, devagar, com o mesmo cuidado de sempre, sem pressa e sem pausa. Não porque precisava. O turno de limpeza tinha equipe suficiente e ela sabia disso. A equipe chegou às 5h30 e encontrou o corredor dos fundos varrido e a coordenadora sentada na sala com um caderno aberto na mesa. Ninguém achou estranho. No bolso do avental dobrado sobre a cadeira ainda havia o recibo daquele dia, o pão caseiro da senhora. Às vezes, um pequeno gesto de bondade vale mais do que qualquer cargo ou riqueza. Quem escolhe fazer o certo nem sempre é recompensado na hora, mas nunca passa despercebido. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas também possam conhecê-la. E me conte nos comentários, o que você teria feito no lugar da Cida? Vou adorar ler a sua opinião. Nos vemos na próxima história.